Graça e paz, amados. Boa noite. Tudo bem, irmãos? Nós estamos aqui hoje, quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Nós seguiremos a partir do verso 33, estamos encerrando aqui o capítulo 5 hoje, no 15º sermão dessa série Enviados, tá? Pode parecer para nós que algumas coisas que nós veremos aqui em Atos estejam um pouco distantes da nossa realidade imediata, né? Mas eu não tenho dúvida que algumas coisas que veremos aqui até nos darão perspectiva para nós começarmos a pensar algumas coisas daqui para frente, né? As coisas que o Senhor está fazendo na sua igreja e fará na sua igreja, nesse caso na igreja local. Nós esperamos em Deus que nós estejamos sendo enviados, que o Senhor envie, né? Muitos de nós a muitos lugares do mundo afora. Nós já temos na nossa igreja renovada, né, bastantes irmãos que estão no campo em diversos países no mundo. E algumas dessas realidades que veremos aqui no livro de Atos são realidades vividas hoje no campo, no mundo afora, queridos. A igreja vive isso. E nós precisamos entender que nós devemos ser coparticipantes com os nossos irmãos disso. Quem sabe alguns de nossos filhos ou nós mesmos seremos enviados também ao campo e passaremos por situações semelhantes a estas. Nós precisamos conhecer estas coisas, precisamos entender que há perseguições. E no livro de Atos nós veremos alguns episódios onde a igreja passará por situações assim, dificílimas, situações que parecem, né, que parariam a igreja, que obstruiriam a caminhada da igreja, que interromperiam o avanço da igreja. Mas esse texto hoje fala sobre um episódio de oposição e consequente condução do próprio Deus para que aquele episódio antes fosse para que a igreja entendesse que ela estava numa jornada de, embora oprimida, embora desafiada, a igreja permaneceu firme e a própria mão de Deus fez que a igreja avançasse, né? Embora tentassem parar a igreja continuou à frente, tá? E pararem por quê? Porque a igreja estava anunciando o evangelho. Estamos desenvolvendo esse tema, né? Enviados a pregar o evangelho. Nós vivemos uma situação bastante confortável, né, no nosso país, de plena liberdade de culto, plena liberdade de anúncio e proclamação da nossa fé. Queremos dar graças a Deus por isso. E eu espero que, olhando para essa realidade desses irmãos aqui, nós tanto nos sintamos constrangidos a compartilhar a nossa fé, quanto entendamos que não apenas estamos sendo chamados a anunciar a fé aqui, mas também onde quer que o Senhor nos enviar. E eu espero que muitos de nós sejamos enviados, não apenas ao Gama, ao Distrito Federal, mas a muitas cidades às quais o Senhor quererá nos levar, né? Então, que nós possamos ouvir esse texto hoje nessa perspectiva, tá bom? Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Atos capítulo de número 5, a partir do verso de número 33. O que nós temos aqui? Os apóstolos haviam sido presos por pregarem o evangelho, estavam realizando diversos sinais e maravilhas, e tendo sido presos, um anjo do Senhor os libertou, e eles continuaram a pregar. Então, eles foram chamados pelo Sinédrio para que pudessem dar a explicação de por que continuavam pregando, haja vista que os líderes religiosos já haviam ordenado a eles que não mais pregassem nesse nome. E eles terminam esse episódio dizendo para eles: julguem vocês mesmos. Vocês acham que é mais correto desobedecer a Deus e obedecer a vocês? Julguem vocês isto. Diante desta fala deles, então, nós temos isto que está registrado aqui a partir do verso 33. Leiamos então o que está escrito a partir do verso 33. A palavra de Deus nos diz assim: ouvindo isso, eles quem? Os líderes religiosos, ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que vocês pretendem fazer a estes homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cercado de 400 homens que se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião.
ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso eu os aconselho, deixem estes homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Bem, temos a igreja diante de uma oposição, uma forte oposição, queridos. E essa oposição que a igreja sofre, ela sofreu naquele tempo e ela continua sofrendo ao longo de sua história, é uma oposição que tenta prejudicar especialmente a mensagem da igreja, silenciar a igreja. Percebem aqui que se os apóstolos eles quisessem, eles abrissem mão de anunciar, nada eles sofreriam? Eles disseram, se vocês pararem de anunciar este nome, vocês estarão livres para continuarem a vida de vocês. Mas nós ordenamos vocês que vocês parem de anunciar o nome. Eles estavam querendo interromper, parar a igreja, tentando sufocar a igreja, tá? E nós temos isso ao longo da história da igreja, tá? Ora, se tenta sufocar e abafar a voz da igreja por força e por violência. Ora, se tenta confundir a mensagem da igreja e contaminar o evangelho. É sempre assim que este mundo, o maligno, o perverso, atuam contra a igreja, tá? O foco central de arremetimento, de violência, do mundo contra a igreja é a sua palavra, é a mensagem da igreja. O que o mundo, o que o diabo, o que esse mundo quer obstruir é a mensagem da igreja. Ora querendo violentamente calá-la, ora querendo distorcer a mensagem da igreja e fazer que a igreja se acomode a uma mensagem que esteja misturada com os conceitos deste mundo, com os conceitos desse tempo, tá? E nesse caso aqui, a oposição que nós temos é uma oposição visando a parar, a silenciar e a calar, se necessário fosse, com a força da espada. Não é o que vimos aqui no verso de número 33? No verso de número 33, o texto bíblico diz que eles ficaram furiosos quando os cristãos disseram, nós obedeceremos antes a Deus e anunciaremos a sua palavra. Ficaram furiosos e queriam matá-los, queridos, ok? Tá bom? Agora preste atenção. Toda oposição que a igreja sofre, queridos, embora haja atores humanos, o enredo dessa atuação, na verdade, ele é diabólico, é o diabo, tá? A oposição de quem a igreja sofre oposição? É do diabo, de suas hostes malignas, tá bom? Dos poderes malignos. É daí que vem esta oposição à igreja. E esta oposição, ela atuará destes modos que lhes disse. Ora, querendo parar a igreja, silenciar, matar os cristãos. Ora, querendo deturpar a mensagem da igreja. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, verso 12, ele diz o seguinte, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e poderes, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O diabo busca fazer essas duas coisas, ora se opor violentamente à igreja, ora transfigurar, mudar a pregação do evangelho na igreja. É o que o apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, no capítulo 4 de 2 Timóteo. Paulo vai dizer ali que a atuação maligna no futuro não seria nem para calar a igreja. A atuação maligna no futuro seria para ensinar falsas doutrinas à igreja. Doutrinas que Paulo vai chamar de doutrinas de demônios, tá? Então nós temos a igreja passando ao longo da sua história por esses tipos de oposição aqui. Ora, silenciando, querendo matar,
sendo violento contra a igreja, ora acolhendo a igreja, recebendo a igreja, com uma conversinha mole, uma doutrinazinha um pouquinho distorcida aqui, um pouquinho distorcida ali, até que este ensino seja doutrinas de demônios. Queriam matar os cristãos. Ao anunciar o evangelho, queridos, nós sofreremos oposições e até mesmo oposições mortais, tá? Há tempos em que governos e líderes se levantam contra a igreja. Quando a igreja é igreja, quando a igreja está se ocupando do evangelho de Cristo, quando a igreja está obediente à pregação do evangelho, quando a igreja sai apenas da esfera, da dimensão da sua edificação, para ir para a esfera da proclamação do evangelho, não se engane, a igreja sofrerá oposição. É claro que quando a igreja está caladinha, quando a igreja está domesticada, quando a igreja recebe porções da ração dos poderes, né? Não acontece isso às vezes, ao longo da sua história? A igreja se domestica, a igreja se silencia, a igreja se torna mais do mesmo, a igreja se confunde na paisagem, aí certamente não haverá oposição. Afinal de contas, né? Todos nós estamos aqui aceitando comodamente que nos sujeitem a estarmos aqui silenciados, não inquietando, não incomodando, não pregando, não anunciando. Quando a igreja está assim acomodada, na porção da ração, a igreja certamente não sofrerá oposição nenhuma, né? A igreja terá paz. Mas quando a igreja começa a anunciar o evangelho, quando a igreja se coloca na posição de arauto de Cristo, de pregadora do evangelho, anunciando o que é o reino de Deus, a igreja sofrerá oposição. Recentemente teve um episódio em que uma cantora evangélica, ela fez um comentário público ali, né? Uma cantora que está lá no meio da mídia, né? Das mídias sociais e comungando com todos os cristãos de toda a natureza, cristãos confundidos ali com esse mundo, com a teologia desse mundo, com a mensagem desse mundo, e ela anunciou alguma coisa em oposição, por exemplo, ao homossexualismo. Para quê, né? Aí virou um bafafá, né? Um tititi gospel, né? E muitos gospels se levantando contra ela, e aquela coisa, né? Como taxando a cantora cristã como alguém de uma postura, eu diria, beligerante, belicosa, briguenta, né? E na verdade não. Depois eu fui até ouvir a postura dela, muito sensatamente, muito claramente, dizendo o que a Escritura diz. E muitos cristãos, ou pseudo-cristãos, né? Fazendo oposição a ela, né? É assim que é, quando nós estamos acomodados. Quando você é bege no meio do bege, é todo mundo bege, né? Ninguém se incomoda, ok? Quando é todo mundo bege, está tranquilo. Mas quando a igreja começa a anunciar o evangelho, quem é Cristo, a se opor à condução desse mundo, nós sofreremos oposição sim, queridos. Dirão para que nós nos calemos. Era o que eles estavam ordenando, era tudo o que eles não queriam, que o evangelho fosse divulgado. Aqueles líderes religiosos não queriam que o evangelho fosse divulgado. Aqueles líderes religiosos não queriam que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, continuasse sendo anunciada. E se a gente pensar bem, não há nenhuma razão, não há nenhum motivo razoável para se opor à pregação da igreja. Apenas o que há aqui é inveja, é medo, e a própria atuação do diabo visando a calar a igreja, porque a igreja tem uma mensagem de Deus a anunciar este mundo. E o que o mundo quer quando ele se levanta contra nós, numa oposição violenta, por exemplo, semelhante àquela que sofreram ali os apóstolos, o que o mundo quer é nos intimidar, o que o mundo quer é nos fazer parar, nos amedrontar, queridos. O que o mundo quer é causar uma oposição ruidosa. Quanto mais barulho, talvez mais nós nos assustemos, né? Talvez mais nós nos assustemos. Então, assim, deixa eu te dizer uma coisa. Isso aqui não é uma coisa incomum, tá bom? Sofremos oposição violenta não é algo incomum. O incomum, ou melhor, o estranho, é quando a igreja está acomodada a ponto de sequer ouvirem a sua voz. Não ouvem mais a voz da igreja. Nem da igreja anunciando o reino de Deus, a justiça de Deus. A igreja anunciando o que é pecado, opondo-se ao pecado. A igreja anunciando que só há salvação em Cristo e que não há nenhum outro meio para a salvação. Quando a igreja está silenciosa, quando a igreja está calada,
obviamente não haverá oposição. Obviamente nós não seremos taxados, né, como inoportunos, como, sei lá, como nos chamam, né, de chatos, né, de que mais poderiam nos chamar, né? Mas quando nós amamos o Evangelho, amamos as pessoas que estão ao nosso redor e anunciamos Cristo, é inevitável que haja oposição, uma oposição irracional, uma oposição mentirosa, uma oposição que se levante contra nós e que mesmo falando em amor, mesmo falando por zelo das vidas das pessoas a quem estamos anunciando, sejamos taxados de modo indigno. Certo, queridos? Ok? Tranquilo? Então, sim, eu espero que você e eu saibamos, entendamos e experimentemos, às vezes, é importante experimentarmos, a ira daqueles que estão se levantando contra a palavra de Deus. É importante termos alguma experiência assim. Alguma experiência de vermos, de estarmos no lugar daqueles que estão anunciando o Evangelho e que, por anunciarem o Evangelho, sofrem indignamente. Já disse o apóstolo Pedro, né? Se vocês sofrerem, que vocês não sofram como maus e perversos, mas sofram pela virtude de seguir a Cristo, por vocês serem obedientes a Cristo, certo? Não porque nós somos maus pagadores, não porque nós falemos mal das pessoas que nos cercam, mas porque nós somos obedientes a Cristo. E essa experimentação aqui, queridos, é uma coisa que a gente precisa entender, que a igreja passará, e quem sabe alguns de nossos filhos ou nós mesmos passaremos. À medida que nós saímos dessa região de conforto em que estamos, quer para anunciar o Evangelho aqui, quer sejamos enviados a outros lugares no mundo onde não se pode de fato anunciar o Evangelho, nós estaremos nos colocando diante dessa posição, tanto de fragilidade, quanto de poder, porque mesmo frágil, em razão de estarmos debaixo da ofensa dos homens, é a boa mão de Deus que nos conduzirá para que nós continuemos anunciando o Evangelho. Queriam matar os cristãos, queriam pará-los, e é isso que acontece quando a igreja anuncia o Evangelho. Você já sofreu alguma oposição por anunciar o Evangelho? Já houve alguma situação em que você se sentiu eu diria, injustamente ofendido, injustamente tratado, injustamente acusado, porque você estava pregando o Evangelho? Porque havia alguém que tinha inveja do que você estava fazendo? Porque havia alguém que não queria que a mensagem do Evangelho fosse anunciada? E às vezes a gente nem entende, né? Mas por que essa pessoa se opôs assim? É fácil de entender, é o diabo, irmãos. Tá bom? Não é que a pessoa é o diabo, tá? Não é isso. É que quem se opõe à mensagem do Evangelho é o diabo. E ele tem diversas artimanhas, estratégias e meios para se opor à pregação do Evangelho. Tá? Agora pense, como estamos nós? Numa região de acomodação, o bege no bege, né? Ou tons de bege, todo mundo bege. Estamos acomodados, perdidos no meio desse mundo aqui, não ouvem do nosso lábio Cristo? O que ouvem do nosso lábio? Que palavras saem dos nossos lábios quando nós estamos com não cristãos? Né? Nos acomodamos aos conceitos desse mundo? Quando alguém faz traz uma fala, por exemplo, né? Imaginemos uma situação como essa, né? Onde essa cantora cristã teve de se posicionar contra o homossexualismo. Quando você ouve alguma coisa dessa natureza, você se confunde ali o bege no meio do bege, não querendo nem falar do assunto, para que você não fique ali, né, taxado como sei lá, um moralzão. Como é que você fica como cristão? Qual é a nossa posição como cristãos? Percebe a que somos chamados? Somos chamados a, mesmo alguém nos dizendo, calem-se, silenciem-se, senão vocês sofrerão a espada. Os apóstolos disseram, o quê? Pensem, analisem, arrazoem vocês mesmos. Vocês acham que nós devemos obedecer a vocês ou devemos obedecer a Deus? Uma igreja silenciosa já é uma igreja vencida pelo diabo, irmãos. Percebe isso? Porque nós fomos chamados para anunciar Cristo. Se nós estamos silenciados, nós já fomos vencidos. Ele já nos venceu.
A condição e a posição da igreja é uma posição irreverente. A igreja não tem reverência diante das falas astuciosas dos inimigos de Deus que tentam se opor a nós. Óbvio, né? Nós manteremos uma posição de cidadãos, manteremos uma posição de respeito, mas anunciando o evangelho, sem deixar que nos calem, sem nos calarmos, meus irmãos, certo? Essa era a postura daqueles cristãos, mesmo diante de pessoas que queriam matá-los. Eles eram imparáveis, imparáveis. E você e eu, como estamos aqui? A gente às vezes até empreende alguma força, né? Faz alguma energia para ir para frente, né? E quando temos uma oposição, aceitamos a resistência? Ficamos calados? Nos mantemos no lugar onde estamos? Esses discípulos foram à frente. E olha que coisa interessante. Vemos seguindo um episódio improvável, mas acontecido sob providência de Deus. Os discípulos não eram apenas eles imparáveis. O próprio Deus estava determinado a não deixar que a sua igreja parasse. Ali houve um episódio onde, depois daquela oposição, depois daquela fala violenta contra os discípulos, um dos líderes fariseus, um dos maiores rabinos da história do farisaísmo, né? Gamaliel, esse aqui é Gamaliel o ancião, porque houve o neto dele também chamado Gamaliel, que foi um importante rabino, mas Gamaliel o ancião, que foi um dos importantes rabinos da história do judaísmo, ele pede então ao Sinédrio que interrompa aquela oitiva, né? Eles estavam ouvindo os discípulos, pede para os discípulos saírem, e então se dirigem àqueles homens e diz o seguinte: ora, considerem cuidadosamente o que vocês estão querendo fazer a estes homens. Interessante, né? Se há uma oposição maligna, há uma atuação divina para que sua palavra não seja interrompida, queridos. E Deus usa de uma jumenta aqui, Gamaliel, para que Gamaliel, jumenta, vou explicar já por quê, tá, irmãos? Para que Gamaliel pudesse, ali, com uma palavra, dissuadir aquela ira momentânea ali, né? Fazer dissipar, fazer cessar aquela ira daqueles homens naquele momento. Deus usa Gamaliel naquele momento, para que os discípulos não pudessem serem, naquele momento, mortos, tá? E Gamaliel explica, olha, preste atenção. Houve já outros homens que se levantaram com pretensas aspirações a líderes, né? Tal qual esse Jesus aí se levantou. Houve um tal de Teudas, e na verdade não houve só esses dois, tá? Houve muitos outros pseudo-messias antes de Jesus, tá bom? Falsos messias. Antes de Jesus, Gamaliel cita dois aqui, mas houve muitos outros líderes que se levantaram ali, especialmente entre o ano 300 a.C. até esse período que nós temos aqui. Muitos falsos messias que se levantaram. E o que Gamaliel está dizendo? Cara, esses caras se levantaram e nenhum deles permaneceu. Morreram. E quando eles morreram, o que aconteceu com seus seguidores? Foram embora, ninguém sustentou esse negócio. Se Deus estiver governando isso aqui, vocês não poderão levantar as mãos de vocês e conseguirem impedir o que está acontecendo. Este acontecimento é um acontecimento imparável. Se de fato for Deus que está fazendo isso, vocês não poderão fazer nada. Se de outro modo não for Deus, vocês nem precisam levantarem as mãos de vocês. Eles se dispersarão, tal qual se dispersaram os outros seguidores dos outros líderes que vimos, tá? O que nós temos aqui então? Nós vemos que Deus está governando esse episódio aqui para poupar os seus discípulos, a fim de que eles não fossem enviados ao sacrifício naquele momento. Tá bom? Deus está governando, Deus levanta Gamaliel. Gamaliel dá uma palavra ali que faz a ira daqueles homens se dispersar, se arrefecer, esfriar. Aqueles homens então baixam seus ânimos e já não têm mais a intenção de assassinarem os discípulos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a gente vai ver um pouco mais à frente, daqui a pouco, a gente está no capítulo 5 aqui, né? No capítulo 7, a gente vai ver a mão de Deus dirigida, sabe para quê? Para que seja sacrificado pelo Evangelho. Ou seja,
A mão de Deus no governo da igreja não quer dizer que a igreja, ora, não sofrerá oposição tal que, inclusive, alguns de nós passemos pela morte. Pode ser que isso aconteça, tá? Você sabe o que acontece lá na China comunista? Há cristãos que estão passando por situações de prisão em campos de concentração. Sabia disso? Há cristãos cuja a pregação do evangelho lhes tem feito passar por situações de prisão e de morte. Nós veremos daqui a pouco a mão de Deus dirigida, permitindo que Estevão fosse morto. E tudo isso aqui está contribuindo para que a palavra de Deus avance. Percebe? Há uma coisa com a qual Deus tem uma preocupação extraordinária, queridos, e é a sua palavra. Deus está comprometido com a sua palavra. Esse primeiro momento aqui foi um primeiro momento de, eu diria, de temperar, né, os discípulos. Talvez ainda não estivessem prontos para serem mortos, mas passaram por um açoite. Já já a gente vai ver aqui, né? Deus permitiu que Gamaliel se levantasse, os ânimos se arrefeceram, se esfriaram, né? A ira dos homens esfriou-se e eles sofreram um açoite, sofreram açoites, né? Deus está preparando sua igreja aqui para as coisas que haveriam de vir. E Deus está governando tudo aqui, o futuro da sua igreja. Tanto o martírio, a morte de Estevão, quanto o fato de Deus, nesse momento aqui, levantar Gamaliel, todas essas coisas estão no governo de Deus, sobre a pregação do evangelho na igreja, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu espero que a gente aprenda sem muitos sofrimentos desnecessários. Sabia que a igreja às vezes passa por alguns sofrimentos desnecessários? Como assim, pastor? A gente vai ver aqui em Estevão, por exemplo. Será que era necessário que Estevão fosse morto? Depois que Estevão é morto, a igreja é dispersa, né? Pregando o evangelho ao mundo. Ora, mas Jesus já não havia dito? Ide por todo o mundo. Mas a igreja estava acomodada em Jerusalém. O que é o gatilho que vai fazer a igreja sair dali e despertar-se? A morte de Estevão. Certo? E eu vejo que há algumas situações das nossas vidas em que a gente às vezes não percebe que é a mão de Deus que está se dirigindo a nós para que nós assumamos as posições de vida cristã, de compromisso com o reino de Deus. Algumas situações difíceis que a gente passa, sabia que talvez a gente não precisasse passar por elas se a gente aprendesse de outro modo? Não é o que Deus diz ao seu povo em Deuteronômio, capítulo 8? O que nós vimos daquele povo ali? Deus tinha a terra prometida para aquele povo entrar, não é verdade? E eles já estavam à porta da terra prometida. Mas eles chegam à terra prometida e dizem, não, está difícil demais. Por que Deus nos trouxe aqui? Esse negócio não vai dar certo. E blá, 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 e blá, 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 e murmura, e volta atrás. E Deus diz o seguinte, olha, nenhum de vocês vai entrar lá. Tá bom? E vocês vão passar 40 anos aqui nesse deserto. Tá? Para que vocês aprendam. É um processo de aprendizado que vocês têm de passar aqui. Não era mais fácil ter aprendido de outro modo? Né? Ter visto os sinais que Deus fez, a resposta que Deus deu livrando eles do Egito? Pois bem, aqui nesse episódio, Deus está querendo ensinar seu povo, mostrando que Ele está governando, mesmo as palavras de Gamaliel, que é Ele quem está conduzindo esse processo, até mesmo nos açoites que eles estão sofrendo, para que a sua palavra continue a ser anunciada, queridos. E aí você vai perguntar, pastor, mas como assim? Como é que Deus permite que Estevão seja morto? Mas o senhor não disse que é o diabo que se opõe? Não foi o diabo que matou Estevão? Né? Tem uma frase de Martinho Lutero onde ele diz assim, o diabo é o cachorro de Deus. O que Martinho Lutero está querendo dizer com isso? Preste atenção. Vocês já ouviram falar de J.R. Tolkien, não já? O autor do Senhor dos Anéis, o criador do Senhor dos Anéis, né? O Senhor dos Anéis não é só um filme, é um livro extraordinário, né? J.R. Tolkien escreveu aquilo que aconteceu antes de o Deus da Terra-média, né? O Deus da Terra-média é chamado de Eru. Ele escreveu o que acontece antes de Eru ter criado a Terra-média, tá? Então ele imagina assim, Eru, que é o Deus que está antes do tempo e da história,
antes da criação de todas as coisas, ele que é inamovível, ele que é o perfeito, ele quis transbordar, e ele criou os seres celestiais, aquilo que nós chamaríamos de anjos, né? E aos seres celestiais, ele compartilhou parte de si. Ele não deu tudo de si, mas deu parte de si, para que os seres celestiais, juntamente com ele, pudessem sonhar aquilo que ele estava querendo criar. Ele queria criar uma obra musical, uma peça, uma sinfonia. Eru queria criar uma sinfonia. E esses seres celestiais começaram a, cada um, tocar ou elaborar musicalmente, né, parte dessa obra musical. E um dos seres celestiais, o nome dele, ali, Tolkien deu o nome dele de Melkor, que seria para nós aqui o diabo, né? Melkor, ele foi dotado de mais dos dons de Deus do que os outros seres celestiais. Só que Melkor, ele teve vaidade no seu coração. E ele quis se tornar um Eru. Estão comigo, irmãos? Estão comigo? Estão mesmo? Então tá bom. Então, J.R. Tolkien, Eru seria o deus ali da Terra-média, que criou a Terra-média, né? Aquele mundo ali imaginário, tá? Então, Melkor, nessa vaidade, enquanto estavam compondo essa melodia, né? Eu achei linda essa imaginação musical, né, de J.R. Tolkien, né? Enquanto Eru, que era o Senhor de todas as coisas, deu o tema daquela melodia, e todos os seres angelicais estavam, ou seres lá não eram angelicais, né? Mas para nós aqui, seres angelicais, estavam ajudando na composição dessa peça, cada um tocando um instrumento e trazendo a harmonia. O que fez Melkor? Melkor quis trazer a dissonância, Melkor quis trazer a desarmonia, porque ele queria ser semelhante a Eru. Enquanto a música estava sendo tocada, ele vem ali no meio daquela música com algumas notas, né? Alguns arranjos dissonantes. Não sei se você entende não de música, mas a gente tem o que a gente chama de escala diacrônica na música, né? Deixa eu tentar aqui falar em termos não musicais. A música, ela tem uma sequência de ordem. Sabe que música é basicamente matemática? É ordem, tem uma equação para ser seguida, tá? Na música, sair da ordem causa um desconforto no ouvido. Sair da harmonia, sair da escala, causa um desconforto no ouvido, né? Não sei se você já percebeu alguém tocando, de repente você percebe uma coisa errada ali. Ele certamente saiu da sequência musical. Mas tem alguns homens que são habilíssimos na música, né? Que às vezes até as notas dissonantes que estão dissonando, eles conseguem encaixar de tal modo que fica bonito. E quando Melkor veio com as notas tortas ali, no meio da melodia, e até os anjos começaram a ficar meio perturbados, sendo influenciados por Melkor, aí Eru, que é o Senhor soberano, deu uma risada e pegou essa nota torta de Melkor e criou dentro daquela peça, né, um arranjo que compunha as notas tortas de Melkor, e ali havia beleza, mesmo com dissonância e com alguma desarmonia. Não sei se você já teve a curiosidade de alguns clássicos, né? Alguns autores clássicos, por exemplo, como Chopin, que utilizam muito de dissonâncias, né, nas suas músicas. Mas os caras botam dissonância e você fala, caramba, como é que o cara conseguiu organizar essa música aqui, essa peça, de tal modo que ainda parece belo, certo? Ok? É assim a atuação do diabo. Deus está organizando de tal modo a construção dessa melodia, que até mesmo com as notas dissonantes do diabo, no final das contas, a peça fica extraordinária e para a glória dele mesmo. Então não é que não sejam forças malignas que estão levantando, né? Quer os líderes aqui, quer depois pessoas para assassinarem Estevão. São sim, são as forças malignas. Mas estas forças malignas não poderão criar oposição real e verdadeira à proclamação do Evangelho. Elas criarão oposição? Sim. Mas oposição é capaz de parar o Evangelho? Não, muito pelo contrário. Quiseram matar Estevão, mataram Estevão. O que aconteceu? O Evangelho difundiu-se mais ainda, né? Deus está governando de tal modo as coisas que mesmo através de oposições como as que vimos a Estevão, o Evangelho mais avança ainda. Certo, irmãos? E há isso sim, tá? A dissonância, a oposição, a desarmonia.
E mesmo havendo oposição, dissonância e desarmonia, Deus está governando as coisas para que sua palavra cumpra o seu propósito. Ok? Mas eu queria que nesse momento aqui você atentasse comigo aqui para a fala de Gamaliel. Gamaliel, queridos, ele tem uma postura aqui, eu chamei Gamaliel de jumento, né, de Deus, e é basicamente essa postura de Gamaliel aqui mesmo, tá? A fala de Gamaliel, observe bem, não é exatamente uma fala de alguém que teria ouvido o evangelho, crido e se arrependido. E nós não vemos de Gamaliel qualquer outra menção ao longo de todo o livro de Atos. Certamente, se Gamaliel houvesse arrependido-se, nós ouviríamos. Ele era o mais importante rabino daquele tempo, o mais importante mestre daquele tempo, ao lado de outros mestres, né? Mas ele era o mais importante. Mas a fala de Gamaliel, eu diria, ela é apenas um pouco menos pior, tá? Um pouco menos pior, por exemplo, que Pilatos, né? Pilatos parece ali que diante da crucificação de Jesus, tomou alguma postura dizendo assim, olha, se fosse por mim, eu faria diferente, né? Mas a gente sabe que na sua covardia, ele não assume quem Cristo é, não evoca para si a autoridade que ele tem e não livra Cristo. Ele foi covarde. Gamaliel, a fala dele foi um pouco menos pior, certo? Ele até deu uma palavra, digamos assim, eu diria, de dúvida, né? Vamos ver o que isso vai dar, né? Não sejamos precipitados, pode ser que seja Deus, mas isso aqui não é nenhuma palavra de fato de sabedoria, tá, irmãos? Sabedoria teria sido ouvir o evangelho, sabedoria teria sido arrepender-se, sabedoria teria sido ver os sinais que Deus estava fazendo e olhar com bastante diligência, atentar para a Escritura e crer. A fala de Gamaliel certamente facilitou ali para que os cristãos não fossem mortos, mas não lhe ajudou pessoalmente em nada, tá? A fala de Gamaliel, sim, mostra que Deus usa até mesmo homens como ele para que sua palavra continue, mas ela mostra-nos também que ele não teve coragem para ouvir o evangelho como precisava ser ouvido e arrepender-se e crer e estar ao lado de Cristo. E ao invés de apenas dizer, vamos ver como é que fica, né? Vamos deixar como está, dizer, eu creio com eles. Jesus é o Cristo, certo? E aqui eu quero, inclusive, fazer uma seguinte consideração, né? A igreja, ela sofre naquele momento uma oposição externa, mas ela tem unidade interna, né? A igreja está junta, havia pessoas ali orando pelos discípulos, né? E infelizmente, às vezes a gente vê dentro da igreja, falas como essa de Gamaliel, né? Vamos ver como é que está, para ver como é que fica, né? Se Deus estiver nesse negócio aí, esse negócio vai prosperar, mas se Deus não tiver, não vai prosperar não. Então eu não vou nem me dar o trabalho, tá? De me envolver, nem de empreender junto com isso que está acontecendo. Há cristãos que às vezes atuam como Gamaliéis, né? Cristão que faz parte de uma igreja local, cristãos que fazem parte de um corpo de Cristo, e que olham para as coisas que estão acontecendo e dizem assim, será que Deus está nesse negócio aí? Né? Será que é? E tem crente que olha para essa fala de Gamaliel e acha que ainda alguma razoabilidade, né? Percebe? Gamaliel, na verdade, foi covarde em não crer e arrepender-se. E ele nem era cristão. Um cristão que toma tal atitude frente aos desafios que a igreja, que é o corpo de Cristo, tem, é alguém que está frontalmente contra os princípios mais importantes de unidade no corpo de Cristo. A nossa postura enquanto cristãos, queridos, deve ser sempre de unidade. E preste atenção, unidade é diferente de homogeneidade, né? Não é que todo mundo tenha exatamente a mesma fala, nem que todo mundo pense exatamente do mesmo jeito, não, tá bom? A gente vai ter aqui na igreja, inclusive, algumas falas distintas, alguns pensamentos um pouco diferentes. Lembra lá de Romanos 14? Lembra? Quando Paulo diz, olha, alguns irmãos creem assim, em algumas coisas não fundamentais, outros creem de outro modo. Que haja unidade no meio de vocês, que vocês caminhem juntos, que vocês tenham a intenção de viverem juntos e compartilharem e servirem juntos. Essa postura aqui que o cristão às vezes assume, né? Eu não vou me envolver, eu quero ver como é que fica, para que depois não digam que eu fui responsável também, né? Por alguma coisa má que pode ocorrer.
Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Sabe o que é pedido de nós? Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 4, verso 1. Não pode haver cristãos com a postura de Gamaliel na igreja, no corpo de Cristo. Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 4, verso 1. E essa epístola aqui, ela é fundamentalmente uma epístola para a igreja entender o que é ser igreja. Para a igreja entender qual é o seu papel, para o membro entender qual é o seu papel como cristão. Há cristãos que não entenderam o seu papel no corpo de Cristo. Certo? E essa epístola é exatamente para nos ensinar muitas coisas sobre o nosso papel como cristãos. E olha o que Paulo diz aqui em Efésios capítulo 4, a partir do verso 1. Ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados. Vocês foram chamados com uma vocação, um propósito, um desígnio, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos. E a graça foi concedida a cada um, segundo a proporção do dom de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Meus irmãos, vocês têm uma vocação de serem um. Vocês foram chamados, não como uma partícula, um pedacinho, né? Digamos assim, um CNPJ, como é que a gente chama quando tem o CNPJ depois do 01, 02, 03? Filial, né? Tem cristãos que pensam que são filiais do reino de Deus, né? Eles próprios, né? O reino de Deus tem o CNPJ geral e ele é uma filial autônoma, né? E aqui, queridos, nós somos chamados a uma unidade, a um comprometimento em longanimidade, paciência, um comprometimento suportando-nos uns aos outros. A gente suporta um ao outro, irmão, não é quando o outro está sendo legal com a gente não, viu? É quando o negócio está, quando a gente não vai, a gente acha que não se afina. Esforçando-nos diligentemente, com cuidado, para preservar. Todos nós devemos nos esforçar para preservar a unidade do Espírito. Nenhum de nós tem o direito a uma postura, digamos, indiferente, né? Deixa eu ver como é que fica, para ver no que vai dar. Eu não concordo muito com esse jeito de pensar. Nenhum de nós tem o direito disso. Se nós temos um entendimento diferente, qual é a nossa postura, irmãos? Diálogo. Diálogo, conversa, né? Pensarmos juntos, porque todos amamos o reino de Deus. Sempre que eu vejo, essa é a minha postura na liderança. Sempre que eu vejo alguma situação, onde de repente alguém pensa de um jeito, o outro pensa do outro, e parece que aqui há um certo conflito. Eu parto da pressuposição que ambos estão pensando no melhor para o reino de Deus. Talvez só não estejam se entendendo direito. E aí fica fácil de ajustar as coisas. Entende? É assim que a gente deve considerar o corpo de Cristo. Né? A gente vai pensar diferente em algumas coisas? Vai. E a gente vai dar cabeçada. E a gente vai errar. E os líderes vão errar. E a gente vai ver, por exemplo, no capítulo 6 de Atos, né? A igreja sofrendo um determinado problema, porque não tinha tomado a melhor decisão. Mas aí algum traz uma questão, outro traz outra, aí a igreja se reúne, discute, se ajusta e vai para frente. Mas o que nós não podemos ter é indiferença, irmãos. Não podemos ser indiferentes ao corpo de Cristo. Não podemos dizer, deixa ver como é que vai ficar, para ver como é que é isso, né? Somos chamados aqui, postura, unidade, irmãos. Dá para entender isso? Dá para entender isso? E aqui eu espero, em nome de Jesus, que nós entendamos que essa postura de Gamaliel, embora tenha ajudado a igreja, não é, nem de longe né, a postura mais sábia possível. Primeiro, porque ele foi negligente em ouvir mais claramente o Evangelho e arrepender-se e crer. E também, muito menos ainda, isso é medida de comportamento para nós cristãos quanto ao corpo de Cristo do qual fazemos parte. Nós não somos chamados para olhar de longe para ver como fica. Nós somos chamados a nos esforçarmos pela unidade
Certo, irmãos? Nos esforçarmos pela integridade do corpo de Cristo, coparticiparmos dos sofrimentos de Cristo na sua igreja. E assim, o Senhor fará que seu nome seja glorificado. Amém? Temos ainda os discípulos, depois daquela fala, sendo açoitados e ordenados a que não falassem mais em nome de Jesus, né? Gamaliel convenceu a liderança, os apóstolos foram açoitados e ordenaram mais uma vez para que eles deixassem de falar no nome de Jesus, a fim de que continuassem em liberdade. Os líderes disseram para eles: estamos dando mais uma chance a vocês, hein? Mais uma chance. Não pense que estamos brincando com isso. Da próxima vez vocês serão mortos, certo? E aí eles foram açoitados. E o texto bíblico diz que, no verso 41, os apóstolos saíram do sinédrio alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Que coisa extraordinária, né? Uma igreja que está começando a experimentar a graça de Deus no meio do sofrimento por causa de Cristo. Se tem um sofrimento que pode trazer alegria, é o sofrimento por causa de Cristo. É claro que, sim, talvez, na condição que eu esteja e que você esteja hoje, talvez nós não nos sintamos aptos, né, a participar de sofrimentos por causa de Cristo. Mas tem uma coisa interessante na teologia da igreja ali do primeiro e segundo século. A igreja começa a desenvolver uma teologia que é a seguinte: sempre que Deus dá a alguém a vocação, por exemplo, do martírio, Ele dá o dom para que você possa passar pelo martírio, por morrer por Cristo. Essa igreja que está começando a experimentar estes sofrimentos, é uma igreja que começa também a ser preparada a passar por essas coisas, tá? Quando o Senhor nos permitir sofrermos por Ele, Ele terá nos preparado para que nós soframos, resistamos, e muito pelo contrário, ao invés de nos sentirmos desanimados, passemos por isso com alegria. E qual foi a postura dos apóstolos depois disso? Diz o verso de número 42. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Glória a Deus por isso. Uma igreja que estava sendo forjada ali na têmpera, queridos, forte, né, da fornalha, como diria ali a imagem ali do Senhor dos Anéis, né? Lá, onde é que era a montanha mesmo do fogo lá, queridos? Que foi forjado o anel? Mordor, obrigado, nerd. Muito bom. A montanha de Mordor, né? E somos nerds, eu sou nerd também, meus irmãos, gosto dessas coisas, tá? Muito pelo contrário, o Senhor dos Anéis é uma obra extraordinária, talvez você não saiba, o Senhor dos Anéis foi escrito por um cristão que embutiu ali, né, nessa ficção, uma série de princípios das Escrituras extraordinários, né? Ler Senhor dos Anéis ou assistir Senhor dos Anéis sob essa perspectiva, certamente vai lhe dar muita instrução sobre a fé, tá bom? Mas voltemos aqui. Os cristãos são forjados exatamente, queridos, nesses momentos aqui. A igreja é forjada nesses momentos, sabe? Quando a gente ousa anunciar Cristo. Quando você ousa sair do lugar da sua comodidade e começa a pregar Cristo. Eu espero que em breve, por exemplo, nós comecemos a sair, né? Eu quero, em nome de Jesus, começar a sair com os nossos jovens aqui, para sairmos de madrugada no grama, para pregar o Evangelho. Irmãos, eu já passei por situações de tiroteio no meio da rua. Bala repicando aqui em poste, repicando em ferro e tal, pregando o Evangelho de madrugada. Né? Já passei por situações de traficantes ameaçando a mim e aos meus irmãos, né, que estávamos pregando o Evangelho, certo? Eu espero que você passe por experiências assim, queridos. Não estou dizendo de passar por experiência de ser ameaçado, não, mas de pregar o Evangelho em qualquer desafio, entende? A gente precisa, irmãos, experimentar isso. Nós precisamos experimentar isso como igreja, tá? Precisamos experimentar, ousar anunciar, quer digam que nós devemos parar, quer soframos oposição mesmo, até mesmo de nossa própria vida. Certo, irmãos? Nós devemos ousar isso. Os discípulos aqui foram chamados à mesma vocação que a nossa, anunciarmos Cristo. E mesmo diante dessa oposição, o texto bíblico nos diz que todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém, queridos?
E o Senhor nos dará experiências para que nós possamos ir sendo forjados, temperados, né? Esquenta um pouquinho mais, endurece um pouco mais, esquenta um pouco mais, endurece um pouco mais, até que estejamos prontos para tudo quanto Ele tem determinado para nós. Amém? Olhe, por favor, para esses apóstolos aqui. Homens de Deus que estão pregando o Evangelho ousadamente e que, mesmo diante da ameaça da morte, de perderem suas próprias vidas, entenderam que era mais sensato obedecer a Deus do que obedecer àqueles que os estavam ameaçando. Temos pais, e talvez nenhum de nós tenha ameaça nenhuma, né? Se nos levantarmos para pregar o Evangelho, né? Que algum de nós tem alguma ameaça aqui, irmãos? Alguém disse para você que se ouvir você pregando vai matar você? Será que você sofreu alguma ameaça alguma vez? Por favor, meus irmãos, comecemos a anunciar Cristo. Não sejamos uma igreja que Satanás não se importa com ela, porque, né? Para que oposição? Se eles estão no lugar onde eu gostaria que eles estivessem, né? Acomodados, aquietados, preguiçosos, né? Silenciados. Por favor, meus irmãos, comecemos a anunciar. E vejamos na atuação dos apóstolos aqui uma inspiração, sabendo que o Senhor está governando, Deus está governando a proclamação do Evangelho. E Ele fará que tudo o que ocorrerá nas nossas vidas seja para a glória dEle mesmo, quer nos poupando, quer permitindo que nós estejamos sob ameaça, quem sabe, como os discípulos aqui, açoitados, quem sabe como Estevão, perdendo a própria vida, tá? Mas coloquemos-nos diante de Deus e peçamos, por favor, Senhor, me dá uma disposição de agir como agiram estes apóstolos. Vamos orar por isso, irmãos? As coisas começam a mudar conosco em oração, sabia? Em oração. Eu queria fazer muitas coisas que hoje eu faço, sabe por quê? Porque lá no início eu dizia, Senhor, eu não dou conta disso, me ajuda aqui, por favor. Eu não sei fazer isso. Se a Tua graça não for sobre mim, como é que eu vou chegar lá, Senhor? E algumas dessas coisas foram mudadas em mim porque começou em oração. Começou germinando, suplicando a Deus isso. Senhor, eu dizia, Senhor, me dá ousadia, por favor, para pregar. Senhor, não me deixa ser preguiçoso. Senhor, me dá coragem para olhar para as pessoas que estão ao meu redor, meus amigos, meus vizinhos, e me dá coragem para anunciar o Evangelho. E eu vou dizer uma coisa, eu continuo orando por isso. Porque se eu não orar por isso, talvez eu me amoleça de novo, né? Talvez eu me enfraqueça de novo. Eu sou um homem caído em Adão. E se não for a graça de Deus sobre mim, o seu Espírito sobre mim, o que será de mim? Eu não vou responder às palavras do Evangelho. Eu não serei fiel a Cristo. Por isso, por favor, meu irmão, comece a orar por isso. Talvez pareça algo, talvez essa atitude dos apóstolos aqui, pareça algo muito distante das nossas competências e habilidades, né? E da nossa resistência. Mas ouse começar a orar, meu irmão. Ouse começar a orar. Comece orando. Senhor, me faz, por favor, como estes apóstolos. Me dá ousadia. Derrama sobre mim o Teu Espírito. Me dá coragem. Eu tenho certeza que o Senhor fará muitas coisas quando a igreja começa a pôr-se de joelhos e a suplicar e olhar para estes modelos aqui. Amém, queridos? Vamos colocar em pé e orar sobre isso. Eu preciso orar sobre isso. Preciso pedir a Deus ousadia. Eu preciso pedir a Deus obediência. Eu não quero desobedecer ao meu Senhor que me ordenou que eu pregasse o Evangelho. Preciso pedir ao meu Senhor coragem, capacidade, dons. Preciso pedir ao meu Senhor que me ajude também a capacitar vocês, que ajude nossos líderes a capacitarem vocês. Vamos orar por essas coisas, tá bom? Apresente seus líderes aí, fala, Senhor, ajuda os nossos líderes, que eles nos capacitem, que eles nos deem ferramenta. Ore por nós, ore pela liderança dessa igreja. Ore por você também, pedindo, Senhor, por favor, me dá a ousadia de Pedro, me dá a ousadia de João. Permita que mesmo diante das oposições eu seja corajoso. Ore por essas coisas, curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós somos inspirados pelos Teus servos, que pelo poder do Teu Santo Espírito ousaram. No meio de dias difíceis os Teus servos ousaram. No meio de oposições ferrenhas os Teus servos ousaram. O diabo se levantou e eles ousaram. Homens fortes se levantaram e eles ousaram. A espada se levantou e eles ousaram. Eles ousaram serem obedientes a Ti, a uma ordem do Senhor sobre nós, para que nós preguemos o Evangelho.
e eles antes obedeceram a Ti, e não permitiram que as ameaças fossem para eles obstáculos. Nós queremos nos apresentar diante de Ti e te pedir, por favor, Senhor, nos ajuda em nossa timidez. Essa timidez não vem do Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude para que nós ousemos também, para que nós ousemos anunciar Tua palavra. Senhor, se não temos sofrido oposição, isso é um sinal de que talvez nós estejamos acomodados na região exatamente em que o diabo quer que estejamos. Mas eu te peço, Senhor, por favor, desperta-nos. Nós estamos aqui pedindo ao longo de todo esse tempo que estamos diante da Tua palavra, que caminharemos por Atos dos Apóstolos, desperta-nos, Senhor. Permita que o Teu Santo Espírito nos capacite e nos dê coragem onde nossa fraqueza faz que nossos joelhos tremam. Nós não queremos confiar em nós mesmos, nem em nossas habilidades. Queremos confiar no Senhor e na força do Seu poder. O Senhor faz que um homem disperse uma multidão. Dará corrida a 100, diz a Tua palavra, se confiarmos no Senhor. Nós sabemos que nós não temos nada de nós mesmos e não confiamos na força do nosso braço, não confiamos nas nossas habilidades, nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti. O mais fraco de nós fará correr 1000. É isso que diz a Tua palavra. Na força do Teu poder, nós faremos cumprir aquilo que o Senhor nos determinou fazer. Eu te peço que assim como Paulo, como Estevão, assim como João, assim como os Teus servos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, ousaram pregar, que nós comecemos, Senhor, pela oração a suplicar que essas coisas sejam feitas através de nós, para a Tua glória mesmo. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor, Deus te abençoe. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu preciso ser revestido do Senhor e do seu poder. Você precisa do milagre do Senhor na sua vida? Então, terça-feira nós temos o nosso culto de oração, amém? Venha orar, meu irmão, vamos estarmos aqui reunidos, perseverantes na oração, na presença do Senhor, e grandes coisas o Senhor há de fazer nas nossas vidas. Na quarta-feira, a igreja está mobilizada aí no trabalho de Boas Novas, né? Então, que nós estejamos orando pelos grupos, que o Senhor esteja alcançando essas vidas pela qual o Senhor já separou para serem ministradas através da palavra do Senhor. Na quinta-feira nós temos o nosso discipulado, a igreja está envolvida no discipulado, quinta e sexta-feira. No sábado, tem o trabalho dos adolescentes. De férias? Então está de férias os adolescentes. No domingo pela manhã, EBD, né? E domingo à noite, nesse mesmo horário, estamos aqui reunidos na presença do Senhor para exaltar o Senhor, glorificar o Senhor, bendizer ao santo nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queria dar uma oportunidade aqui para Gabi, vai dar um recado para a igreja. Graça e paz, amados, amém? Irmãos, o nosso retiro está chegando, o retiro da família está muito próximo, falta menos de 20 dias para nós estarmos ali em comunhão na chácara. Vocês já fizeram suas inscrições? Já fez sua inscrição? Irmãos, a gente vem falando sobre essa inscrição já faz algum tempo, inclusive estava permitido, né, parcelar o pagamento. Inclusive o pagamento, vocês sabem quanto é? Que vocês vão passar 3 dias nas chácaras. Olha só, irmãos, por R$60, irmãos, por pessoa. Irmãos, façam suas matrículas, façam suas inscrições, ali atrás vai estar o Gabriel, o Isaías, fazendo as inscrições. Deem seus nomes, irmãos. Se você não tem condição, chega na liderança, fala, olha, eu estou com uma dificuldade, mas eu gostaria muito de participar. Irmãos, eu quero contar com essa igreja
inteira lá conosco, irmãos. Vai ser uma bênção. Nós temos preparado muitas coisas maravilhosas para que vocês estejam lá com a gente, compartilhando, né, em comunhão. Então eu quero contar com a presença de todos os irmãos. Amém? Posso contar com todos os irmãos? Não, foi muito fraco. Fiquei desanimada. Posso contar com todos os irmãos? Oh, glória. Obrigada, Jesus. Amém, irmãos. Vamos colocar de pé? Vamos agradecer ao Senhor por mais esse momento aqui na presença do Senhor. Amém? Vamos agradecer. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque, Pai, o Senhor é bom para com as nossas vidas, Pai. Ó Deus, como é bom, como é sublime, Senhor, estar na Tua casa, Senhor. Ó Deus, contemplando a Tua face, contemplando a Tua presença, ouvindo a Tua voz. Ó Deus, te adorando, te louvando, te bendizendo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Só o Senhor, Pai, para nos derramar, Pai, essa graça sobre as nossas vidas, Pai. E eu te peço, Senhor, continua, Pai, nos abençoando, Pai, no decorrer da semana, Pai. Continua, Senhor, ó Deus, nos envolvendo, Pai, com o Teu Santo Espírito, Senhor. Nos dando, Senhor, ó Deus, espírito de coragem, Pai, não de acomodação, mas de coragem, Senhor, para perseverarmos, Pai, na Tua presença, ó Deus, perseverarmos, ó Pai, ó Deus, no estudo da Tua palavra, Senhor, perseverarmos em oração, ó Deus, nos ajuda, Senhor, esteja à nossa frente, esteja nos conduzindo, Pai, ó Deus, de vitória em vitória, de glória em glória, na Tua presença, Senhor. Assim eu te peço, Pai, porque eu sei que o Senhor é fiel para com as nossas vidas, é fiel para com a Tua igreja, Senhor. Assim te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos dizem? Estamos encerrados em nome de Jesus.